Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para tratar dos principais assuntos envolvendo os Estados Unidos ao longo da semana. Aliás, dessa vez, o principal assunto. Afinal, o mundo inteiro está falando sobre a escolha do novo Papa, Robert Francis Prevost, que escolheu o nome Leão XIV, é o primeiro Papa norte-americano da história. E sobre esse tema a gente vai conversar agora com o nosso analista internacional de todas as sextas-feiras, Eric Wilson. Eric, seja muito bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Boa tarde. Muito boa tarde, Lara. Bom, para começar, Eric, queria que você me falasse como essa notícia foi recebida aí nos Estados Unidos, do primeiro Papa norte-americano, e queria também que você falasse se já havia essa especulação aí nos Estados Unidos, localmente, porque ao redor do mundo se falavam de outros papas, né? Alguns papas italianos, inclusive, tinham um nome mais forte ali, mas no final das contas saiu o nome eleito pelos cardeais do primeiro papa norte-americano, agora Leão XIV. Pois é, eu estava aqui assistindo isso junto com todo mundo e até agora a gente pensava, os comediantes, sobretudo americanos, estavam falando muito sobre quem seria o próximo Papa, né? Até porque teve um nome aí que os americanos acharam engraçado, que era um italiano que se chamava Pizzaballa, que é o cara lá de Jerusalém, e muita gente especulava que ia ser muito legal se esse cara não adotasse um nome tradicional de Papa, que ficava como Papa Pizzaballa, né? E além disso, né, evidentemente, o mundo todo acabou de assistir ao filme, né, muito importante, Conclave, que estava falando justamente sobre esse processo da seleção do Papa. Então, de certa forma, a ideia na mente do americano, né? Mas agora, os calculadores de probabilidades e de apostas de Las Vegas estava dando menos de 6% de chance de probabilidade de que eles iriam escolher esse Papa americano que acabou sendo escolhido. Então, quer dizer, era um nome que muita gente não dava muita chance para ser selecionado, mas agora que ele foi colocado, evidentemente, os americanos estão dando mais importância ainda para a seleção, porque todo mundo acha que tem, assim, talvez um certo simbolismo e talvez isso indica muita coisa que está por vir, sobretudo no contexto geopolítico. Pois é, Eric, e o que significa, qual é o peso político, social de um Papa norte-americano? A gente nunca teve isso na história, então são fatos inéditos e acontecimentos a partir daqui inéditos também, né? Mas queria que você projetasse o que vai ser o peso político, social de um Papa norte-americano diante da potência que é os Estados Unidos. E claro, a gente precisa analisar também a relação dele com o governo americano, e a gente vai falar sobre isso daqui para frente. Ele já se posicionou, inclusive, sobre algumas questões envolvendo o governo de Donald Trump, mas antes, ter essa figura polêmica e de um peso absurdo, que é o presidente americano Donald Trump, e ter agora um Papa americano ao mesmo tempo. Qual vai ser o impacto disso no mundo? Olha, Lara, eu acho o seguinte, eu acho que o mundo está prestes a assistir uma dinâmica fascinante entre duas pessoas, umas duas figuras muito poderosas, né? E diferentes. O Donald Trump, né, que a gente fala toda semana praticamente sobre ele, e esse novo Papa, né? Então, quer dizer, como a gente falou, é o primeiro Papa americano, mas eu acho que vamos voltar a pensar um pouco sobre por que nunca teve um Papa americano antes, né? A gente não sabe exatamente o que acontece dentro dos debates e conversas dos cardeais, mas, ou seja, acho que o consenso de muita gente era de que o ser americano sempre era visto como um obstáculo, né? Dado o peso geopolítico, econômico, militar, até cultural, que os Estados Unidos já exerce assim no mundo, né? Mas e o papado, ao final, sempre foi visto com uma certa um certo contrapeso, né, espiritual, né? Agora, ele não queria ver todo isso, até assim, o poder religioso também nas mãos dos americanos, junto com o poder econômico, militar e cultural. Bom,
Agora, eu acho que a gente pode só entender a seleção desse Papa como sendo fruto da gestão do Donald Trump. Eu acho que o Donald Trump é o mais até responsável pela seleção desse novo Papa do que qualquer outra coisa. Lembra que, Lara, semana passada, acho que recebeu também muita atenção aí no Brasil, o Donald Trump lançou uma imagem dele como Papa, uma imagem assim gerada pela inteligência artificial. E, assim, ele acertou que o Papa ia ser americano, mas, evidentemente, não ia ser ele. Mas, assim, eu acho que essa seleção desse novo Papa foi justamente, assim, afinal, foi concebido como um certo contrapeso à gestão do Donald Trump. Pois é, Eric, como a gente já falou aqui, o novo Papa Leão XIV já se posicionou algumas vezes sobre posicionamentos, sobre posturas, sobre ações do governo de Donald Trump. A gente cita aqui alguns desses momentos nas redes sociais. Vou pedir para o Arley colocar aqui na tela para a gente o momento em que ele republica um artigo que critica fala de J.D. Vance, o vice-presidente americano. J.D. Vance falou, né, em entrevista à Fox News em fevereiro, que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e depois foi citando uma ordem de quem amar primeiro. E aí o novo Papa, até então cardeal, Robert Prevost, disse que ele estava errado, que J.D. Vance estava errado, porque Deus nos ensina que não há ordem para o amor. E logo depois, ele também republicou esse outro artigo que critica a política de imigração de Donald Trump à frente do governo dos Estados Unidos. A gente teve também, logo que foi anunciado, que o Vaticano anunciou a eleição de Robert Prevost para o novo Papa, uma publicação de Donald Trump sobre isso, parabenizando, né, o novo Papa Leão XIV. Ele disse: parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Aguardo ansiosamente o encontro com o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. A princípio, Donald Trump feliz, né, congratulando o novo Papa Leão XIV, mas aos poucos foram surgindo, né, essas notícias, foram sendo relembrados esses momentos, inclusive recentes, em que o novo Papa Leão XIV critica políticas do governo de Donald Trump. O que a gente pode esperar, Eric, dessa relação entre o novo Papa, primeiro Papa norte-americano, e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Eu acho que a gente vai ter muitos fogos artificiais, Lara. Quer dizer, não dá para ignorar que muitos dos posicionamentos do Trump, sua dureza com imigrantes latino-americanos, mesmo os não violentos, sua desconstrução de acordos comerciais, né? A gente está vendo essa guerra de tarifas que ele iniciou um mês atrasado, e o caos econômico, né, que essas políticas novas estão causando, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então, eu acho que essa seleção desse Papa não é simplesmente um contraponto, mas também a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade que o papado tem de comunicar uma visão diferente da visão do Donald Trump de uma forma clara, acessível, em inglês americano, sem sotaque, sem barreiras linguísticas ou culturais. Né? Quer dizer, a verdade, Lara, é que para muitos americanos, tanto os católicos quanto os não católicos, tanto cristão como não cristão, os americanos nunca se conectaram diretamente com um papa, né? Muitas vezes por causa da linguagem, né? Porque às vezes falam em inglês, mas um inglês muito carregado, com sotaque, um estilo mais distante, diferente. Mas agora com esse Leão XIV, isso muda, né? Ele pode se tornar uma figura midiática de grande alcance, eu acho. Alguém com capacidade de falar não somente com o mundo, mas diretamente com os cristãos americanos em sua própria linguagem. Com 69 anos, ele não é necessariamente jovem, mas também não é velho. Então, deve ser um cara que é muito adepto nas mídias sociais, que ele vai conseguir alavancar todas essas novas ferramentas que a gente tem para comunicar com o mundo.
E lembra que nos Estados Unidos há cerca de 53 milhões de católicos. Na América Latina, ele ficou muitos anos no Peru, uma área de muito carinho para ele, tem mais de quase 430 milhões de católicos, né? Então ele vai ter uma voz muito importante falando em espanhol e falando em inglês, que são as duas línguas mais importantes, ou seja, nesse hemisfério, né? Sem falar do português do Brasil. Mas, enfim, ele vai ser um grande comunicador. E que, como a gente vê, ele que exerceu esse papel de bispo num lugar como o Peru, e tem muita gente vulnerável, com certeza a visão dele sobretudo, a política de imigração do Donald Trump, e de fronteiras, e como se trata os vizinhos, as pessoas procurando uma vida melhor, vai ser bem diferente. Então, hoje, como você falou, o Donald Trump está congratulando o novo Papa. Mas eu acho que está também dando as boas-vindas por um grande adversário na comunicação. Interessante, e vai ser importante também para a gente ver esses próximos passos, tanto para entender o que significa, de fato, na prática, termos um novo Papa, o primeiro norte-americano da história, quanto para conferir essa relação que, como você falou, pode ser muito conflituosa entre o Papa Leão XIV e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, Eric, para a gente encerrar, mudando totalmente de assunto, você havia comentado comigo antes da entrevista, né, que estava em um evento, um grande evento de petróleo aí nos Estados Unidos, e que a comitiva brasileira que foi para esse evento, dessa vez foi de um peso muito grande, né? Eu estou aqui em Houston, no que chama de OTC, que é o Offshore Technology Conference, que é a maior conferência de tecnologia para a indústria petrolífera, sobretudo petrolífera offshore. E o que me espantou, na verdade, foi a grande presença assim, brasileira. A presidente da Petrobras, os grandes diretores da Petrobras estavam aqui, muitas empresas brasileiras, você escutava assim, português ou inglês com sotaque de brasileiro o tempo inteiro nos restaurantes. Ontem, por acaso, fui numa churrascaria aqui perto do meu hotel, estava cheio de brasileiro. Eu perguntei, que caramba, o que um brasileiro está fazendo aqui em Houston comendo uma churrascaria brasileira? Mas, assim, realmente dá para ver que o Brasil está se tornando uma grande referência no mundo de petróleo, no mundo de energia. E que a presença dinâmica nessa conferência foi algo que não qualquer um ia reparar. Então, para mim foi um certo susto, né? Porque eu sei que assim a indústria petrolífera no Brasil está na alta, está crescendo, é um dos maiores produtores agora no mundo, mas hoje essa semana que eu estava aqui, realmente ficou muito claro isso. Eric Risson, nosso analista internacional aqui do Poder Expresso, de todas as sextas. Muito obrigada por mais uma participação aqui no programa e, claro, até semana que vem. Até, Lara. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.